E aí, povs, hoje a gente vai falar sobre se estamos educando nossos filhos ou se estamos apenas reagindo. Hoje é o primeiro vídeo que a gente vai falar da nossa série, que a gente vai fazer da nossa educação de filho, escola de pais. Nosso propósito é passar essa mensagem de que quanto mais a gente educa, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, mais a troca é gostosa com os nossos filhos. E quando a gente vê, a gente se vê repetindo erros dos nossos pais, e quando a gente vê os nossos filhos repetindo os nossos erros, a gente consegue enxergar o que é que a gente quer que eles sejam, o que é que a gente não quer que eles sejam. Ah, tá criticando os pais. Não estou criticando os pais, mas a gente precisa ter a nossa mente aberta, os nossos olhos enxergando e ter a nossa consciência de que a gente está fazendo o melhor por eles. Os seus pais fizeram o melhor e os meus que puderam por mim nas condições que eles tinham naquele momento. E a gente também tem essa missão de fazer o melhor que a gente tem com mais informações, se tem mais condições financeiras, estruturais, familiares ou não, mas a gente está em condições diferentes e com uma gama de informações, com a internet aí, muitas vezes sendo nociva porque não está tendo essa supervisão, né? Então a gente tem que cuidar, né? Cuidar da educação e não repetir os padrões de comportamento que a gente vem utilizando. Então, você está educando ou está apenas reagindo? Quantas vezes a gente, eu mesma, né, não me peguei repetindo coisas que os meus pais faziam comigo e que eu odiava? Meu Deus! E eu, meu Deus, eu estou repetindo as mesmas coisas. Por quê? Por que isso? A ciência explica. Porque o nosso cérebro, ele trabalha no sentido de economizar energia sempre. Então ele acha que a gente ainda é predador. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o caminho mais fácil. Nosso cérebro, ele vai acessar as nossas memórias lá. E para ele é muito mais fácil, gastar muito menos energia, repetir o que a gente sabe que os nossos pais faziam. Quando vai botar a mão na panela, tira a mão da panela, dá um tapa na mão, né? Quando os adultos estão conversando e vai, saia que essa conversa é de adulto, não é de criança. Então hoje a gente está vivendo num ambiente em que as crianças hoje têm uma autonomia maior, elas têm mais espaço. É uma das coisas boas dessa nova geração, né? Que as crianças têm um espaço de respeito, né? Os animais têm um espaço de respeito. Hoje a gente tem levantam-se bandeira dos pets, levantam-se bandeira das crianças, levantam-se muitas bandeiras que antes não eram levantadas. Então, hoje a gente está em condições diferentes, muitas vezes melhor, algumas vezes pior, mas se a gente está em condições diferentes, vamos educar de forma diferente. Então, tem um estudo que fala do piloto automático do cérebro, então ele vai acessar nossas memórias de infância. Tem estudos até que comprovam, né, que 90% do comportamento do nosso cérebro é de forma inconsciente, justamente pensando nisso, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir os erros do passado ou a gente vai tentar se corrigir? Quantas vezes você grita com seu filho e você não queria gritar? Quantas vezes você fala algo que você não queria falar? Então a gente tem essa missão de fazer esse treinamento, né? Cada vez que a gente vier uma reação repentina, a gente precisa sair de cena. Tem um livro que é da Jenny Nelson, que quando eu engravidei eu li, ele fala sobre a educação, a disciplina positiva. E a disciplina positiva, eu emprestei esse livro, né? Tá, eu nunca aqui recebi de volta. Mas eu tenho também eu nem sei como é que chama isso, os encartezinhos aqui, ó. Que ela fala da pausa, o momento de pausa. Quando você sofre aquele acesso de raiva que você quer, que minha mãe ia fazer o que? Minha mãe ia bater, ia pegar um cinto, ia lá no quintal, ia pegar um cipó e ia na minha canela. Então a minha vontade, quando a raiva vem, o cérebro que não vai pensar, não tem tempo, ó, ele vai rapidamente, vai fazer o quê? Pegar o cinto. Então, se a gente não tomar conta, a gente não fez terapia, nosso cérebro não é treinado para isso. Então, a gente precisa buscar o conhecimento que a gente tem disponível. Ah, eu não tenho dinheiro para terapia.
mas a gente precisa tentar ter o autocontrole. E a gente vai trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Então não vamos nos vitimar. A ideia aqui não é criticar, não é culpar, é aprender a reconhecer quando a gente está repetindo comportamentos, quando a gente sofre aquele acesso de raiva e que a gente vai reagir. O que é que a gente faz? Ó, a panela tá queimando, vou correndo para a cozinha. Mentira, tem nada queimando. É porque eu não tô sabendo como reagir. E aí eu preciso sair de cena para poder o meu cérebro se organizar, eu respirar e eu pensar com calma. Então você sai de cena para você não repetir os mesmos erros. Então isso é uma técnica que funciona muito bem. A disciplina positiva para filhos ensina várias técnicas que são maravilhosas, mas que a gente precisa revisitar sempre, porque à medida que a idade vai aumentando das crianças, o comportamento passa a ser mais desafiador, né? Então a gente precisa sempre estar revisitando o conhecimento para a gente não sair do eixo. Então deixo aqui a dica também do Disciplina Positiva para Educar Filhos e 52 estratégias para melhorar as habilidades dos pais. Então essa é a ideia, melhorar a habilidade dos pais no trato com as crianças. Porque a gente é culpado? A gente não é culpado, a gente não foi treinado, a gente não nasceu sabendo criar. Então os nossos pais receberam conhecimento dos antepassados dele, de como criava, e os nossos pais querem ensinar a gente como criar os nossos filhos, e tem todo aquele cuidado, mas só que as condições hoje são outras, né? Os desafios hoje são outros, e também a gente precisa aprender a dar essa educação sem perder o controle e a autoridade de pai, porque dentro de casa o pai continua sendo autoridade. Qual é a diferença? A grande diferença é que hoje as crianças têm um momento de fala. A gente escuta o que a criança fala, mas a criança não manda no adulto, né? Então a gente tem que aprender a separar as coisas, e vai ter um momento da gente falar sobre permissividade e sobre a autonomia da criança, né? Que uma coisa é você deixar ela ser autônoma, deixar ela cuidar, né? Do que ela tem de fazer, das obrigações dela, e outra coisa é você dizer amém para tudo que ela está fazendo, né? Ser dominado pela criança. Essa não é a ideia. Então não é sobre culpa, é sobre consciência. Não é sobre repetir comportamentos, é sobre educar. Quando você educa, você é autônomo, né? Você age, você é autônomo ali naquela relação. Então você tem o senso crítico, você para e você, de forma comedida, você vai ver, meu Deus, isso é o certo, isso não é o certo. Não estou sabendo agir, vou procurar ajuda, vou procurar ajuda. A internet ajuda muito, tem muito conteúdo bom, tem conteúdo de disciplina positiva, de como educar, tem muita coisa boa na internet que a gente precisa. A gente vai buscar celular, a gente vai buscar tantas coisas e não vai buscar conhecimento sobre como educar os nossos filhos. E a gente tem uma missão muito grande, porque a gente está formando uma geração. Então a gente precisa ter esse compromisso enquanto pais. A gente precisa se reconhecer nessa obrigação de formadores de cidadãos, cidadãos que sejam tolerantes, cidadãos que sejam pacientes, cidadãos que sejam autônomos, né? Que intervenham e que não sejam repetidores, que tenham autonomia no fazer, no falar, no agir, mas que acima de tudo tenha a integridade e o respeito que os nossos pais sempre tanto queriam, né? Tem que respeitar os mais velhos. Criança que não respeita os mais velhos não pode, entendeu? Então, hoje a gente ensina que tem que respeitar todas as pessoas, independente de ser mais velho ou mais novo. Claro que os pais têm, né, um lugar de fala muito importante na relação da família, mas a gente tem que ter essa responsabilidade, que a gente precisa reconhecer quando a gente falha, porque se a gente falha no educar, se a gente não tem o equilíbrio, a criança precisa ter o adulto que tenha o equilíbrio. Tem uma fala que oh pai, tem uma fala que fala da regulação, né? Aqui tem um estudo que fala, ó, crianças precisam de adultos emocionalmente regulados para aprender autorregulação. Então, se a gente está naquele momento de desespero, eu não estou sabendo me regular naquela hora, então você sai de cena. Isso aqui ensina, ó. Sai de cena. Eu vou fugir, eu vou. Às vezes você quer ficar no enfrentamento, porque quem manda é você.
que a gente aprendeu assim, né? O pai é que manda. Então a gente não quer que ninguém veja o nosso momento de fraqueza, mas a gente é humano e nossos pais com certeza também tiveram momentos de reflexão que eles fraquejaram, né? Mas hoje a gente tem acesso a conhecimento e existem várias técnicas que ensinam, técnicas boas, materiais que estão sendo construídos. Então, estou querendo também construir um material nesse sentido, porque cada realidade é uma realidade, né? Mas qual a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é autorregulação, é ter o equilíbrio. E se você não consegue ter o equilíbrio, parar, porque na hora da raiva a gente não consegue parar. Na hora que a gente está sendo desafiado, a gente não consegue se equilibrar. Então sai de cena, foge. Meu Deus do céu! Pera aí, que o vizinho disse que ia aqui agora. Sai de cena. Vixe, mãe, pera aí, que eu esqueci a panela no fogo. Eu uso sempre o do esqueci a panela no fogo, porque eu sempre esqueço mesmo. Então, quando tá naquele... Aí quando você volta... Em que ponto foi que a gente estava mesmo da briga? Vixe, mãe, eu nem lembro. Então já quebrou aquele momento de raiva, né? Já quebrou aquele momento de tensão. E aí você já consegue conversar e, mãe, aquele não foi legal aquilo que a gente fez. E aí os dois reconhecem, né, que estavam errados. E é tão linda essa construção. Mamãe erra, a mamãe também erra. A mamãe é o adulto responsável por você, mas a mamãe também é um ser humano que erra, que tem defeito, que falha, né? Mas que eu tô aqui para poder lhe orientar, lhe educar da melhor forma. Então, essa é super-herói? Nós não somos super-heróis. Não queira essa capa de super-herói. Se permita errar, né? A gente tem que quebrar os ciclos da repetição, né? Dessa transmissão que vem de geração em geração. E tem um livro aqui que fala, é o cérebro da criança. O cérebro da criança eu li quando eu estava grávida. O cérebro da criança, ele fala dessa transmissão intergeracional. Então, quando as crenças e medos e modos de educar passam de geração para geração. Passa, mas passa sem filtro, sem revisão, sem atualização. Então, no momento em que a gente reconhece, no momento que eu mais aprendo é quando eu vejo meu filho errando. E que eu vou corrigir, digo, mas você está muito agressiva com as pessoas. Quando eu estou sendo agressiva com ele, né? Na fala, não no agir, que ele não é violento nem eu, mas na fala. Então, quando eu percebi que ele estava com aquela agressividade na fala, eu digo, mãe, a gente precisa se corrigir. E quando a mamãe estiver errando, você vai me falar, porque a gente vai crescer junto. Que esse é um erro que, ó, que veio de mamãe, que veio de vovó, e aí, ó, de geração em geração, e é difícil. Então, mais uma vez a mensagem, nos educar para educar pessoas melhores. Se a gente repete as mesmas coisas, os mesmos erros, a gente vai criar cidadãos com os mesmos erros. Então, a gente precisa até de erros novos, né, minha gente? Então, vamos errar coisas novas. Então fica essa mensagem, né, muito importante do nosso papel como educador e como formador de pessoas íntegras acima de tudo, que é o que eu mais prezo, né? Você não precisa ter dinheiro para ser feliz, para ser íntegro, você precisa ser íntegro, saber o que é certo, o que é errado, e aí você vai saber conduzir todas as relações com respeito e integridade. Você, ó, voa. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha contribuído muito para vocês. Vou deixar o link aí também desse material aqui, que é maravilhoso, de Janine Nelson, que é uma monstra na disciplina positiva. Meu livrinho. Me levaram, né, amiga? Me levaram meu livrinho, mas a gente tem ainda as cartinhas que volta e meia a gente revisita, porque a gente esquece, a gente continua errando e a gente continua aprendendo, e aí é um processo. Então, se permita viver esse processo, se permita construir junto e permita que o seu filho também ajude a você se educar, viu? Então, um beijo grande, espero que eu tenha contribuído, que esse conteúdo faça realmente sentido para você, para sua vida, e que no próximo encontro a gente está falando de coisas novas, mas sem perder o fio da meada da nossa Escola de Paz. Educação de Filho, Escola de Paz. Um beijo, meu povinho. Obrigada pela oportunidade, tá?